Olá, tudo bem? Espero que quando você estiver visualizando este vídeo, você esteja gozando de muita saúde, com plena saúde, com o coração cheio de amor, de paz, de alegria, de fé e de esperança. Hoje é Sexta-feira Santa, 2 de abril do ano 2021, e estamos no segundo dia do Tríduo Pascal, comemorado pelos cristãos, comemorando hoje a paixão de Jesus Cristo. Nós, católicos e e o mundo em geral, somos acostumados a ver a cada ano, a recordar a celebração da paixão de Jesus Cristo. E nós vimos então ele lá, com todos aqueles sofrimentos, pregado numa cruz, depois de ser traído por um dos seus amigos e entregue por 30 moedas, depois de ter sido negado por um dos seus melhores amigos, um dos principais discípulos, depois de ter sofrido acusações sem nexo e totalmente infundadas, depois de um julgamento sem nenhuma legalidade, apresentado à autoridade romana e condenado à morte de cruz. Então hoje, nesta Sexta-feira Santa, nós vamos conversar um pouquinho sobre como realmente foi a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus não é somente a morte na cruz. Existe muito mais coisa, muito mais sofrimento por trás disso tudo. Se você assistiu, por exemplo, o filme de Mel Gibson, lá você deve ter visto o quanto foi sofrido, o quanto foi cruel a morte de Jesus. Mas, na verdade, os cientistas acham que ainda foi mais cruel ainda, muito mais sofrida ainda. Então, eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva e venha fazer parte do nosso time. Venha fazer parte desse projeto, que é um projeto de evangelização, de informação e de formação pessoal. Meu grande abraço a você que está se inscrevendo agora e a todos que já estão inscritos, minha gratidão e meu carinho, ok? Então vamos falar da morte de Jesus. A morte na cruz, cujo simbolismo acabou se confundindo com a própria religiosidade cristã, não era um acontecimento raro na época de Jesus. A crucificação era uma pena de morte usada pelos romanos desde o ano 217 a.C., e era usada para escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do Império Romano. Era uma tortura tão cruel e humilhante que não era reservada a um cidadão romano. Era precedida pelo açoite, infligido com vários instrumentos conforme a origem e proveniência social do condenado. A crucificação ela não é uma invenção romana, mas estava amplamente disseminada no Império Romano. Fazia parte de uma rotina dentro dos territórios que hoje chamamos de Israel. Mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Jesus, quando houve a tomada de Jerusalém, milhares de judeus foram crucificados. E o próprio Pedro também foi crucificado, só que crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus havia morrido. Quando a gente lê a Bíblia, no Novo Testamento, os evangelhos dedicam-se também a narrar as últimas horas de Jesus, detalhando seu sofrimento. De acordo com as Escrituras Sagradas, ele teria sido levado de uma instância a outra nessas horas de julgamento. Primeiro lá no Sinédrio, depois para Pilatos, depois para Herodes, depois voltando para Pilatos, ou seja, uma movimentação em poucas horas de instâncias. E percebe-se uma certa hesitação entre as autoridades. Herodes, por exemplo, se recusou a julgá-lo, devolveu a Pilatos. Pilatos, no primeiro momento, achava que ele devia ser julgado por Herodes, aí voltou para ele. Pilatos, num certo momento, tenta até defender Jesus, pela narrativa bíblica, mas os sacerdotes e os doutores da lei terminam convencendo Pilatos a crucificar Jesus, mediante a ameaça de que Pilatos seria denunciado a César. Então,
Basicamente, toda essa história dessas últimas horas de Jesus está muito bem contada nos evangelhos. Mas a gente agora precisa entender realmente os bastidores. Como é que aconteceu tudo isso? Alguns dias antes, no que acabou se eternizando como Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi uma rara aparição de Jesus numa grande cidade. Até então, Jesus aparecia somente nas cidades menores, né? Assim, de uma forma mais importante. Então, com a entrada dele em Jerusalém, mediante aquela festa toda, os ramos, as pessoas o saudando como rei dos judeus, isso o transformou num alvo fácil das autoridades, tanto romanas quanto judeus. Mas por que Jesus incomodava tanto? Porque ele liderava um grupo justamente proclamando um novo reino, o reino dos céus, o reino do seu Pai. E seu discurso era de um reino diametralmente oposto ao Império Romano, segundo 4 pilares básicos. Então Jesus se torna o Messias por conta dessa ideia. O primeiro pilar do reino defendido por Jesus, do reino de Deus, era a justiça. Não qualquer justiça, mas a justiça divina. E ele se referia a Deus como papai, seu Pai celestial. Essa justiça tão equilibrada, era claro, se opunha ao Império Romano, se impunha aquele outro reino que já estava instalado e que controlava a Judéia, no caso, os romanos. Ele está dizendo aqui o seguinte: aqui no meu reino tem justiça. O de César é o reino da injustiça. O segundo ponto, o segundo pilar que Jesus defendia, ele proclamava um reino de paz, também em oposição ao estado bélico do governo imposto pelos romanos, um império que avançava, conquistando os povos mais fracos, os outros povos daquela região. O terceiro pilar é a comensalidade, comida, bebida, fartura na mesa dos pobres, dos camponeses. O grupo que acompanhava Jesus ouvia sua pregação e, de alguma maneira, achava interessante o que ele estava dizendo. Por fim, Jesus falava de um reino de igualdade, com a coparticipação de todos, de todas as pessoas. O ministério de Jesus é de homens e mulheres iguais, o que era uma afronta à base sociológica daquela época. O importante é que nesses discursos, política, religião, economia, sociedade, tudo isso se inseria num programa messiânico. Não estava claro onde Jesus começava falando de política e terminava a religião, nem onde terminava a religião e começavam as questões sociais. Tudo estava interligado na pregação de Jesus. E Jesus morre por causa de um reino, o reino de Deus. Esse é o movimento de Jesus com Jesus. A geração seguinte, o movimento de Jesus sem Jesus, ressignifica a morte dele como uma morte sacrificial, que ganha dimensão estritamente religiosa. As autoridades romanas que serviam na região da Judéia, é claro que já estavam mapeando os movimentos de Jesus. A mesma coisa os sinérios, doutores da lei. E eles encontraram a oportunidade perfeita quando ele resolveu entrar em Jerusalém. Viram-no criando confusão, entre aspas, no templo, às vésperas da Páscoa, com a cidade cheia de judeus, vindo das mais diferentes regiões, e pensaram: rapidamente esse homem tem de ser preso e crucificado. Porque você sabe que na época da Páscoa, os judeus de toda a região vinham a Jerusalém para poder ir ao templo, levar seu dízimo, participar da Páscoa. Então surge aí a grande oportunidade. E todos os evangelistas concordam em situar a morte de Jesus em uma sexta-feira, dentro do feriado da Páscoa. Um autor chamado Ferrara, que é autor do livro Vida de Jesus Cristo, que é a vida de Jesus Cristo,
é um padre, biblista e arqueólogo italiano, Giuseppe Ricciotti. Ele reuniu várias informações históricas, cruzou-as e concluiu que o mais provável é que a morte de Jesus tenha ocorrido no equivalente ao dia 7 de abril do ano 30. Todas as evidências históricas e contextuais da época indicam que Jesus deve ter morrido no dia 7 de abril do ano 30. Eram 3 as maneiras de se executar um condenado na Roma Antiga, segundo explicam os historiadores. Um objetivo os unia: não permitir a preservação de vestígios de memória. Em outras palavras, impossibilitar que os restos mortais fossem sepultados. Então, as crucificações romanas tinham esse objetivo: apagar os registros, os vestígios históricos daquela pessoa que havia sido crucificada. Geralmente, os circos romanos eram destinados aos condenados por crimes como assassinatos, parricídio, crimes contra o Estado e estupros. Na arena, esses criminosos enfrentavam feras até a morte. Seus restos eram devorados pelos bichos. Uma segunda forma de execução era a fogueira, que também não deixava muitos resíduos do corpo. A crucificação era a pena destinada a escravos que atentavam contra a vida dos seus senhores e aqueles que se envolviam em rebeliões. Além de todos os que não eram cidadãos romanos, como é o caso de Jesus, ainda vivos na cruz, aves de rapina já começavam a comer o condenado. 3 ou 4 dias depois, a carne desses indivíduos, aprodescendo, caía da cruz e os cães, os cachorros e os outros animais terminavam de fazer o serviço. Ou seja, não havia sepultura para os condenados à morte, os condenados à cruz. No início dos anos 2000, neste século, né, um médico legista norte-americano chamado Frederick Thomas Zubby, professor da Universidade de Colômbia e ex-patologista-chefe do Instituto Médico Legal, fez uma série de experimentos com voluntários para monitorar os efeitos de uma crucificação sobre o corpo humano. Os resultados foram publicados no livro A Crucificação de Jesus, uma investigação forense, uma tradução livre. Você pode procurar esse livro. Para esses estudos, ele utilizou uma cruz de madeira com 2,34 metros na vertical e 2 metros na horizontal. Indivíduos adultos, todos adultos, na faixa dos 30 anos, a mesma idade de Jesus, foram suspensos nessa cruz e tiveram suas reações monitoradas eletronicamente com eletrocardiograma, medição de pulsação e aferição da pressão sanguínea. Atados assim, os voluntários não conseguiam encostar a costa na cruz e relataram fortes câimbras causadas pelo desconforto da posição, além de formigamento constante na panturrilha e nas coxas. Na época de Jesus, diferentes formas de cruz eram utilizadas nas execuções. As principais eram em forma de T, a forma da cruz que se conhece, e uma em forma de punhal. Não há consenso entre pesquisadores sobre qual teria sido utilizada por Jesus, mas tudo indica, todas as evidências e também os próprios evangelhos acreditam que foi em forma de T, a cruz como se conhece hoje em todas as figuras cristãs. Para o médico Zubby, Jesus carregou em seu caminho até o local da execução apenas a parte horizontal da cruz, que pesava mais ou menos entre 22 a 30 quilos. Era a estaca vertical. A estaca vertical ela era mantida no próprio local da crucificação, no caso Gólgota. E ele se baseou no fato de que a parte horizontal pesava de 22 a 30 quilos e a cruz inteira pesaria entre 80 a 90 quilos, o que seria impossível para um homem carregá-la no percurso de 8 quilômetros, que é o percurso que Jesus caminhou com a cruz, que se chama hoje Via Crucis, ou seja, 8 quilômetros carregando aquele peso nas costas.
Detalhes da punição são confirmadas pelo uso romano e por documentos históricos. Os condenados da cruz, eles eram amarrados ou pregados no patíbulo com os braços estendidos e erguidos no mastro vertical já fixado. Os pés eram amarrados ou pregados por outro lado ao poste vertical, sobre o qual uma espécie de assento de apoio se projetava na altura das nádegas. A morte era uma morte lenta, muito lenta, e acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima, levantada do solo e não mais de meio metro, estava completamente nua. Ou seja, Jesus estava completamente nu e podia ficar pendurado por horas e horas, se não dias, sacudidos por espasmos de dor, de náuseas e a impossibilidade de respirar, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos a ponto da exaustão. O que é o entendimento quase unânime entre os pesquisadores é que os pregos foram pregados nos pulsos e não nas mãos de Jesus. Por conta da compleição óssea, as mãos se rasgariam com o peso do corpo. A estrutura das mãos e a ausência de ossos importantes nas mãos impediriam o suporte de um peso tão grande e a carne das mãos seria dilacerada. Então, por causa disso, todos os cientistas acreditam que, ao invés de ser pregado nas mãos, Jesus foi pregado nos pulsos. E os cientistas defendem também que Jesus tenha sido pregado assim, né? Nos pulsos e com os pés, um por cima do outro, com um prego maior ainda do que os das mãos. Os médicos acreditam que esse prego devia ter mais ou menos uns 12 centímetros. Essas perfurações atingiam nervos importantes e causavam dores insuportáveis e contínuas. Quanto tempo um indivíduo leva para morrer assim? Era a pergunta que os cientistas faziam. Morre-se de cãibra, que vai atrofiando os músculos e levando a morrer por falta de ar, com muitas dores gigantescas no corpo todo. Os cientistas defendem que Jesus teria morrido por infarto do miocárdio em decorrência desse esforço exaustivo. Por meio de seus experimentos, o médico Zugib analisou as 3 hipóteses mais aceitas da morte de Jesus. Primeira, asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. Sua conclusão é que Jesus teve uma parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável do volume sanguíneo depois de toda a tortura e horas pregados na cruz. Teria morrido, portanto, Jesus de um choque hemorrágico. É como se Jesus tivesse perdido todo o sangue do seu corpo. Justamente por isso que quando o soldado romano o fura no coração, não sai mais sangue, sai apenas água, porque ele já tinha derramado todo o seu sangue por mim, por nós, por você. A morte de cruz era a morte de uma violência física absurda. O tempo que a pessoa ficava na cruz dependia das condições físicas que se encontrava o crucificado depois da tortura. Porque antes da crucificação tinha tortura. E se a tortura tivesse sido muito intensa, como foi o caso de Jesus, isso de certa forma poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Então, acredita-se que a agonia de Jesus na cruz durou entre 2 a 3 horas, de muita dor, náuseas, cãibra e muito sofrimento. Então, a perda de sangue devido à flagelação e tudo mais, levou que Jesus morresse de uma forma mais rápida, entre parênteses, né? Entre 2 a 3 horas. Se o condenado à morte de cruz era visto pelos romanos como parte de uma escória, um não-cidadão considerado criminoso e oriundo de estratos sociais mais baixos, é de supor que os carrascos romanos não tinham piedade.
não poupassem esses indivíduos de toda sorte de agressões. Para tanto, o instrumento utilizado, aquele chicote, era chamado de azorrague. No caso de Jesus, os historiadores acreditam que tenha sido utilizado um chicote com bolas de metal, com pontas feitas de osso, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne da pessoa. Então, quando o chicote batia, cravava na pele e arrancava pedaços de pele e carne. E isso provocava uma dor imensa, um sofrimento inacreditável. Então, justamente por isso, pelo fato de Jesus ser um judeu de uma pequena província oriental do Império, ele deve ter sofrido muito na mão dos carrascos romanos. De acordo com as pesquisas que os mestres realizaram, esse modelo de chicote de açoitamento de Jesus tinha uma outra característica: possuía 3 tiras. Então, os condenados assim costumavam receber 39 chibatadas com esse instrumento. Ou seja, na prática, era como se Jesus tivesse recebido 117 chicotadas. E já que essas pontas feitas de osso de carneiro funcionavam como objetos perfurantes, né? Perfuro-cortantes, cortavam e perfuravam. Isso, segundo os médicos, resultaria em tremores e até desmaios, e um quadro de hemorragia intensa, danos no fígado, no baço e acúmulo de sangue e líquido nos pulmões. Ou seja, gente, um sofrimento inacreditável, incrível, muita crueldade. E uma outra coisa, no caminho da Via Sacra, no caminho para a crucificação, Jesus Cristo, não havia limites para essas torturas. Jesus Cristo continuava sendo espancado, ridicularizado, vítima de intensa violência, pedradas, cusparadas. Relatos bíblicos afirmam ainda que, por sarcasmo, os carrascos romanos teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E aí os cientistas queriam descobrir qual era a planta utilizada para fazer essa coroa. Depois de entrevistar botânicos estudiosos do bioma do Oriente Médio, chegou-se a 2 possíveis conclusões. Há 2 espécies de espinhos que poderiam ser utilizados. Primeiro, conseguiu sementes e cultivou ele próprio os arbustos para depois analisá-los. Então, depois de todos os estudos, acabou se concluindo que foi utilizado o hoje conhecido como espinheiro de Cristo Sírio. Segundo os registros, os ferimentos causados por esse espinho na cabeça seriam capazes de mais do que provocar intenso sangramento na face, no couro cabeludo, na testa. E esses espinhos conseguiam atingir os nervos da cabeça, causando dores imensas, inacreditáveis. Então, gente, é impossível imaginar a dor, o sofrimento que Jesus foi submetido. Sabe, quando a gente assiste o filme de Mel Gibson, a gente fica lá horrorizado, mas quando os cientistas nos mostram que ainda foi pior do que aquilo que o filme mostra, é uma dor imensa que a gente mesmo sofre. Então a gente vê o quanto Jesus sofreu para me salvar, para salvar você, para nos salvar. Foram dores imensas, inacreditáveis. A pior das mortes. Nem o pior criminoso morria do jeito que Jesus morreu. Então, esse vídeo, mais do que causar pena, causar comoção, eu espero que para você, como também para mim, cause uma profunda admiração e um profundo amor a Jesus, o Filho de Deus, que abdicou da sua divindade por um momento, desceu na forma humana e sofreu tanto. Todos estes sofrimentos, os sofrimentos físicos, os sofrimentos espirituais, os sofrimentos morais, os sofrimentos da alma.
Eu quero aproveitar e desejar a você que a sua Semana Santa tenha sido muito proveitosa, de muita paz, de muita fé, de muita esperança. E desejar a você uma feliz Páscoa. Uma boa noite, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá.